Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. É isso, né, que a gente está vivendo agora, né? Uhum. A gente está nesse momento aqui, a gente quis ter a oportunidade de abrir nosso coração para quem a gente ama, para quem nos acompanha, para quem tem nos últimos anos aí, de perto ou de longe, visto o que Deus tem feito na nossa família, na nossa vida. Esse vídeo é sobre agradecimento, sobre abrir o coração, sobre revelar um pouquinho de sonhos, de expectativas e principalmente daquilo que Deus tem feito na nossa família. Esse que é o desejo nosso. A gente sabe que aqueles que são mais próximos às vezes procuram, perguntam e a gente com todo carinho conversa e fala, mas eu sei que alguns talvez fiquem mais distantes e ficam sem jeito, e esse vídeo é um jeitinho da gente se aproximar de todo mundo e falar um pouquinho o que está acontecendo no nosso coração e para que vocês possam, sei que vocês que amam a nossa família de alguma maneira possam tranquilizar o coração de vocês e de alguma maneira orar pela gente também. Não é isso, amor? Uhum. E esse texto é muito especial, né? Principalmente para esse tempo. Sim. A gente tem vivido a experiência de Abraão, de ouvir Deus falando e a gente tomar uma decisão muito difícil, De obediência, de obediência, de fé. de fé, né? De coragem e de convicção também. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar, a gente fez parte de uma igreja em que nós ainda amamos, convivemos, servimos, sabe, nos entregamos de maneiras, sei lá, de todas as maneiras que pode pensar, a gente se entregou. E depois de 15 anos para a Andresa, né, Desde 2010. 14 anos para mim, a gente a gente entendeu de Deus que era o tempo da gente sair. Mas uma coisa que eu queria deixar muito claro nesse vídeo é que o nosso coração é cheio de gratidão. A Andresa se converteu, cresceu, teve experiências intensas, Uhum. Fui discipulada, comecei a ler a Bíblia pela primeira vez. Aprendi, né, coisas que eu nem imaginava que tinha na Bíblia, que foram, assim, um divisor de águas para minha vida, que restaurou minha casa, minha família. É, Recebi, né, os sonhos de Deus para minha vida e conheceu o seu caminhei, marido lindo, sim, constituí uma família maravilhosa e iniciei o ministério, né, lá. E cuidei de vidas, amei, discipulei. E fomos também, né? Discipulados, cuidados. E o coração é gratidão mesmo. e assim, não tem como a gente falar e não se emocionar e não lembrar e não ver que foram anos muito intensos, né? Andresa, acho, com quanto tempo de convertido você já estava servindo, participando de evento, retiros? Acho que foi instantâneo, né? Instantâneo. Instantâneo, eu também cheguei, Menos de um ano de convertida, eu já estava liderando a minha primeira célula. né? Então, assim, muito intenso. Eu me lembro que eu cheguei aí no jovem, passando por uma história muito difícil com a igreja, sabe, eu queria Deus, mas não queria igreja, e eu fui acolhida por essa igreja, mas queria sentar e receber, mas ao mesmo tempo, em pouquíssimo tempo, eu já estava tocando, já estava servindo, liderando, né? Então, assim, foram anos muito intensos, anos que foram dedicados ao Senhor, anos que foi investido tempo na gente, a gente se desenvolveu, cresceu. Foi a igreja que reconheceu meu ministério pastoral, foi a igreja, né, que realmente, a partir da liderança do pastor, realmente nos ungiu, nos reconheceu, nos deu esse privilégio de servir, carregando, né, o peso do ministério pastoral, que é um privilégio, mas é uma grande responsabilidade também. Então, assim, não tem como a gente falar que não tem gratidão, né, imensa. E a maior alegria do nosso coração é que essa saída foi uma saída por obediência a Deus e não porque a gente se entristeceu, se chateou, brigou, qualquer coisa do tipo, teve uma crise, não teve nada disso. A verdade
a única convicção de realmente que era o tempo da gente viver essa transição foi realmente porque a gente ouviu Deus direcionando. Não dá tempo de contar tudo, mas Deus primeiro falou comigo, não contei para Andresa o que Deus falou, esperei Deus falar com ela, e depois que a gente se alinhou, era a mesma coisa, Deus estava alinhando nossos corações. É uma decisão em família, em que a gente tem convicção de que a gente está seguindo realmente a vontade de Deus. Muito difícil, doloroso porque a gente ama pessoas e a gente sabe que o convívio, né, da comunidade ali de fé não vai ser ao mesmo tempo, apesar de sermos a mesma família, família de Deus, mas realmente foi uma convicção de que Deus está fazendo. Então, a gente vê tantas igrejas, né, em que as pessoas saem chateadas, feridas e tal, e a gente tem a convicção de que não, nosso caso não, nosso caso é realmente um movimento do reino de Deus, Deus está movimentando, e a gente entendeu que Deus está nos chamando, assim como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, né? E é isso que a gente está vivendo agora. Então, a primeira coisa é gratidão. Gratidão pelo tempo que Deus, de tudo aquilo que Deus fez na nossa vida através da igreja que nós fizemos parte até aqui. E, ao mesmo tempo, também eu vejo a história de Deus de uma forma completa, né? Tem sido dias em que a gente tem lembrado, meditado, não só nos últimos 15 anos, mas aquilo que Deus tem feito durante toda a nossa vida, assim, em especial a minha história. Para quem me conhece de perto, sabe, eu nasci num lar cristão, tive esse privilégio, esse ambiente de ser exposto à realidade do evangelho desde cedo. Sou filho de uma família pastoral, né? Muito cedo ali, meu pai foi ordenado, eu muito novo ainda, meu pai foi ordenado ao ministério pastoral, e nós vivemos intensamente a igreja nesse primeiro momento. Depois, por motivos da vida, eu fui arrancado dessa realidade, e eu tinha todos os argumentos para poder não querer o ministério. Eu tinha essa coisa no meu coração, né? Eu quero Jesus, mas não quero igreja. Eu tinha todos os motivos para não querer, mas aquela frase de criança, sabe? Que eu era novinho, falei, o que você quer ser quando crescer? Eu falava, quero ser pastor. Que de alguma maneira o diabo roubou de mim no meio dessa trajetória, Deus resgatou, sabe? Nesse processo, nesses 15 anos. Deus resgatou muito pela fé de Andresa. Que a Andresa olhou para mim e viu um pastor quando eu nem queria, né? E isso é outra história aqui também muito legal. Uma hora a gente conta com mais calma. Mas Deus resgatou. E Deus começou a fazer fluir uma visão, Deus começou a fazer fluir um sonho, Deus começou a fazer fluir, nascer uma coisa no meu coração e à medida dos anos, né, do nosso relacionamento, a gente foi compartilhando e isso começou a ser uma promessa de Deus para a nossa família, de algo que Deus estava entregando que a gente precisava viver. E a gente sempre acreditou que o tempo ia chegar. E a gente estava esperando. Passamos por todas as crises que eu acho que todo mundo que tem uma promessa tem, né? De quando que vai ser, não sei o quê, e aquele desespero e tal, mas nós entendemos que devemos descansar na provisão do Senhor, que a caminhada nem sempre é fácil, a montanha é íngreme, mas que a gente precisava descansar, né? E assim a gente estava no último ano, entendendo o que Deus ia fazer, vivendo a obra de Deus, vivendo o ministério, cuidando de gente, pregando o evangelho, né? E fazendo aquilo que o Papai do Céu chamou a gente para fazer. E de maneira completamente vinda de parte de Deus, Ele falou com a gente que chegou esse tempo da gente transicionar para viver o sonho que Ele tem pra gente. Para poder viver essa visão, esse sonho, essa paixão que Ele plantou no nosso coração. Esses dias eu, meditando, orando, né, e colocando tudo isso diante de Deus, eu cheguei à conclusão que Deus não está me levando para viver os meus sonhos. Deus está me levando para viver os sonhos do meu melhor amigo. Eu sinto que Jesus compartilhou um sonho com a gente. Ele viu alguma coisa no nosso coração e falou, eu posso confiar em vocês esse sonho? E Ele falou, eu quero agora que vocês realizem o meu sonho. Então nós não estamos fazendo esse movimento hoje na nossa família, que mexe com toda a nossa família, para a gente viver um sonho pessoal. Mas sabe, para viver um sonho que Jesus compartilhou com a gente, que Jesus confiou a gente, sabe? João capítulo 15, esse texto mexe muito comigo,
ele chama os discípulos de amigos. E ele fala que o amigo ele sabe o que vai fazer. O servo não sabe, mas o amigo sabe. Ele compartilha com o amigo aquilo que está no coração dele. Então, assim, essa experiência que eu tenho vivido. É entender que Jesus, ele compartilhou comigo um sonho. Ele falou, eu confio em vocês esse sonho, a vocês esse sonho. E a gente está entrando nessa jornada, né? De encarar o desconhecido, encarar uma realidade que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas sabe que ele já mostrou um destino, né? Uma visão, algo que está sendo construído, algo que precisa ser construído e que a gente está caminhando para ver realizar. Então, acho que é isso. A gente queria abrir o coração, sabe? A gente é grato por tudo que a gente viu até aqui e a gente está com muita expectativa, muitos sonhos, muita paixão, muita intensidade, porque a gente sabe que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, sabe? Nem chegou ao coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se eu posso dizer uma coisa, que continua vivo, mais do que nunca no nosso coração é amor por Jesus, cara. E a gente sabe que é Ele que está conduzindo tudo isso. Então, acho que é isso. Falei pra caramba. Mas é um pouquinho da gente abrir o coração para vocês. Você falou um pouquinho. Tô um pouquinho rouca, gente, porque ainda tô um pouquinho gripada. Mas eu me lembro do momento da minha conversão, né? E quando eu me converti aos meus 15 anos, uma das coisas assim, mais poderosas que Deus fez, além da salvação, né, que é a maior de todas, foi que Ele pegou a menina que não tinha sonho nenhum, que só abriu o coração e falou assim: Senhor, eu não tenho sonho nenhum, mas coloco os sonhos do Senhor no meu coração. E desde lá, ao longo desses 15 anos, coisas que eu nunca imaginei, nunca sonhei para minha vida, Deus fez, né, na minha vida, na minha família. E um dos sonhos que Ele colocou foram os sonhos ministeriais, né? E é uma menina muito tímida, muito envergonhada. Saí, né, decidida a viver tudo que fosse necessário, fazer as escolhas necessárias para viver a vontade de Deus, para minha vida, para minha história, né? Eu tinha certeza que o Deus que tinha dado a vida por mim, né, e que tinha me alcançado, me salvado, me entregado a vida eterna, era um Deus que era digno da minha vida dedicada 100% a Ele. Então eu nunca tive dificuldade de romper as minhas barreiras de timidez para pregar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus. E uma das coisas que eu sempre decidi fazer era obedecer, né? Por mais difícil que fosse, o que Ele direcionasse para minha vida, e sempre com muito temor no coração, né, de agradar o coração dele. E foi assim que fiz a escolha da minha família. E a gente até brinca, né, que quando eu orei pedindo marido, das coisas que eu pedi ao Senhor foi que tivesse sonhos, que o Senhor tivesse colocado no coração dele sonhos maiores que os meus, porque eu me achava muito sonhadora. E o Senhor trouxe, né, meu marido com esses sonhos, né, grandes para o reino, para a glória de Deus. Então, a cada passo, né, da nossa trajetória com Cristo, Ele vai pedir de nós passos de obediência, né? E esse foi um passo que Ele nos direcionou como família, né? E através de muitas experiências, nós não temos dúvida de que Ele direcionou a nossa casa, a nossa família para uma nova estação nele, para viver algo específico
Não que nós não já estivéssemos vivendo, né, para Cristo. Nós estávamos. Só que Ele nos direcionou e nos pediu obediência, né, para renunciar muitas coisas, humanamente falando, confortáveis, né, para viver dependendo dele nessa nova estação e obedecendo uma direção específica para nós. E eu não tenho palavras assim para expressar o amor e a gratidão que eu tenho a Deus no meu coração. Pela família, né? Na fé que nós caminhamos durante esses anos. Que mais do que laços de sangue, acompanharam a gente em muitas situações da nossa vida. Viram o início do ministério, nosso casamento, o nascimento do nosso filho e todo o carinho, a amizade que nós construímos, né? Eu acho que isso não tem preço e um dos motivos da gente ter gravado esse vídeo é que a gente gostaria de estar com todos, mas infelizmente a gente não acha que vai ser possível, né? Estar com todos para conversar e tudo mais, mas saibam que nós amamos muito cada um de vocês que fez parte da nossa história nesse tempo e viveram, né? E estiveram com a gente muito mais do que a nossa família de sangue, muitas vezes. É isso. Mas se por acaso você não nos conhece, chegou nesse vídeo aqui agora, eu me chamo Jonatas. Eu me chamo Andresa. A gente é uma família apaixonada por Jesus que está seguindo a nuvem para onde ela está nos levando. E você pode, através desse ato de fé, acreditar que vale a pena seguir Jesus para onde for. Nós queremos que muitas coisas grandiosas de Deus vão acontecer. Nós queremos fazer parte disso. E o que nós podemos falar é que o reino de Deus é inabalável. Nada nem ninguém pode parar os sonhos do Senhor e fazer parte deles. É a única opção de uma vida realmente de valor. E a pergunta que não quer calar, e agora? Para onde nós iremos? Quais serão os próximos passos? Tem gente preocupado com a gente, achando que aconteceu alguma coisa ruim e a gente ficou chateado, estava em crise, por isso que foi a nossa decisão de sair nesse tempo. E vamos explicar um pouquinho, né? Chama a morada agora. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar. Vamos lá. Gente, primeira coisa que é muito importante a gente deixar enfatizado, não teve nenhum tipo de atrito, de ressentimento, de nada. Deus direcionou de maneira específica e clara, Deus nos alinhou como família e nós fomos da maneira mais honrosa possível, sabe? E fomos abençoados pelos nossos pastores. Então saímos na bênção, saímos em paz para viver o nome de Deus. E a gente foi consumido pela paixão, pelo reino e por Jesus para servir pessoas, para discipular gente, sabe? Para cuidar de vidas, sabe? Para manifestar o reino de Deus na cidade, para poder realmente, sabe? Viver o projeto de Deus de igreja, sabe? A gente entende o valor da igreja, a gente quer viver isso intensamente. Então, a partir de agora, a gente vai começar do zero. Começar do zero, a gente vai buscar alcançar pessoas que querem viver uma vida com Jesus, mas por algum motivo não estão adaptadas a uma igreja evangélica. E a gente quer alcançar, quer cuidar, quer alcançar vidas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho. Nós queremos alcançar e queremos realmente construir, ou melhor, gerar, acho que essa é a palavra, uma família espiritual, sabe? E viver igreja,
do jeito que Deus compartilhou conosco, que Ele deseja que a gente viva igreja, sabe? Dentro da multiforme sabedoria de Deus, existem muitas maneiras de viver essa família espiritual e Deus plantou uma no nosso coração e a gente quer viver ela. Então, a partir de agora, nós vamos implantar uma igreja nova, ok? É isso. Então, se você quer acompanhar o que está acontecendo, nas redes sociais a gente vai estar acompanhando e interceda por nós, que o Papai do Céu está nos enviando a expandir ainda mais o reino dele na face da terra. É isso, muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo, esse vídeo coração aberto, tá bom? A gente fica feliz de poder compartilhar com vocês, a gente fica muito grato por você ter estado aqui até agora com a gente. Fique com Deus e os próximos passos estão chegando aí. Tchau, pessoal. Só para reforçar, se você tem alguma dúvida, pode comentar aqui nesse vídeo, pode nos mandar uma mensagem nas nossas redes sociais, né? E se você tem o desejo de continuar nos acompanhando, nos siga e interage por aqui para a gente saber sempre o que a gente pode fazer a mais para servir também nesse lugar, nesse espaço que a gente tem aqui também. E é isso. Fique com Deus. Deus abençoe vocês. E tchau.